Eu quero falar também de Carla Zambelli. Um dia depois da audiência na Corte de Apelação de Roma, a justiça italiana decidiu manter ela presa. O Luca Bassani é quem vai trazer as informações para a gente. A justiça italiana vê um risco alto de fuga? Hein, Luca? Bem-vindo. Boa tarde a você, Evandro, a todos que nos acompanham. Pois é, a Justiça da Itália manteve a prisão de Carla Zambelli, alegando que todas as justificativas apresentadas pela defesa dela em relação à sua saúde, que não poderia ficar presa porque tem uma saúde debilitada, não se sustentam exatamente porque todos esses serviços de saúde estão sendo oferecidos dentro da prisão na Itália. Fora este assunto, a Procuradoria também disse que havia uma possibilidade iminente de fuga da deputada e, portanto, não teria como esperar esta resposta sobre o pedido de extradição do ministro Alexandre de Moraes em liberdade. A defesa de Carla Zambelli, por sua vez, alegou que, como todas as suas contas e a do seu marido foram bloqueados e os seus passaportes estão retidos, não haveria qualquer possibilidade de fuga, mas que vão seguir acatando todas as decisões judiciais dentro da Itália. Tudo indica que uma decisão possa surgir neste sentido, da extradição já no começo do mês que vem. Até lá, por conta desta decisão da justiça italiana, Carla Zambelli permanecerá presa e sem previsão de conseguir a liberdade provisória. Obviamente que ficaremos de olho neste caso e como serão os trâmites de extradição, caso isso seja confirmado pela justiça italiana também durante os próximos dias. Valeu, Luca Bassani. Um abraço. Fábio Piperno, nenhum tipo de relaxamento das determinações contra a Carla Zambelli, nem no Brasil, muito menos na Itália, diferentemente do que ela esperava por lá. Pois é, além de não bastasse o fato de ser uma criminosa condenada aqui no Brasil por 2 crimes e de ter fugido, a Carla Zambelli ainda debochava da justiça brasileira ao, enfim, gravar vídeos para contar qual foi o roteiro de viagem, como foi que fugiu, por que parou nos Estados Unidos e depois foi para a Itália, passagem lá pela Argentina, enfim. Ela parece até que estava até achando tudo isso muito divertido, né? Deu lá uma conta de Pix um dia, mudou o endereço de redes sociais, enfim. Até que chegou o momento de acertar as contas com a justiça italiana, onde ela julgou que fosse uma figura inalcançável, né? Porque a primeira ministra da Itália é uma política de direita, então achou que fosse encontrar, enfim, proteção na Itália, guarida na Itália, e obviamente a primeira-ministra da Itália tem que seguir a Constituição italiana, né? E até porque na União Europeia as cobranças, os controles são bastante rígidos em relação a isso. E ela está presa. E agora reclama, por exemplo, que nem tem recurso para comprar shampoo. Quanto a isso, deputado, eu sugiro que a senhora faça um pedido para o presidente Bolsonaro. Afinal de contas, pelas contas dele, passaram mais de 30 milhões de depósitos em Pix. E a senhora era uma fiel colaboradora dele, e eu acho que ele não vai lhe dar as costas nesse momento de grande dificuldade. José Maria Trindade, quando houve aquela denúncia, né, a respeito do paradeiro de Carla Zambelli na Itália, e ela se manifestou, ela e o advogado, ela se mostrou bastante tranquila e disse que preferia passar por esse processo na Itália porque confiava na Itália como um país democrático e com uma justiça que trouxesse resultados transparentes, diferentemente do que ela acreditava sobre o julgamento do qual ela foi alvo aqui no Brasil. Agora, o que se mostra na prática é que as medidas da Itália estão bastante parecidas com as do Brasil e que, pelo contrário do que esperava a deputada Carla Zambelli quando fez a gravação, não houve relaxamento algum, muito pelo contrário, uma manutenção da prisão, porque a justiça italiana também acredita num risco alto de fuga da deputada lá. Pois é, primeiro que a política italiana mudou com relação a esse tipo de cidadania, né? O discurso lá é de que nós não podemos ser refúgio de criminosos e de condenados, né? E não é só o Brasil que tem esse plano B de um passaporte italiano, né? Porque as leis eram mais frouxas e tal. Agora não, recrudesceu, está muito mais difícil de conseguir uma cidadania e eles fazem uma diferença do que é realmente um cidadão italiano ou que tem apenas uma cidadania precária, que é o caso da Zambelli, né?
Agora, veja bem, eu sei que é difícil falar sobre isso, mas vamos lá. Não é uma cidadã comum, porque sempre... mas um cidadão comum não precisa de proteção. Ela é deputada federal, foi eleita com esse discurso, agressivo, e em nome do exercício da profissão, né, de deputado, ela acabou sendo processada e condenada, né? Se houvesse a legislação aqui agora do que era no futuro, do que será no futuro, se houver a aprovação ali da blindagem, ela não estaria nem processada, para se ter uma ideia. Então, veja o que vai mudar. Muda até a forma de fazer política, né? Na verdade, o que mudou é que ninguém poderia imaginar que um deputado usasse a blindagem, ou seja, as prerrogativas parlamentares, para invadir o Conselho Nacional de Justiça e decretar a prisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí é que mora o diferencial do que é a função parlamentar. Mas é preciso um tipo de proteção, sim, porque ser parlamentar se transformou numa profissão de alto risco aqui no Brasil. Você concorda, Bruno Musa? Concordo. Nesse ponto eu concordo. Eu confesso que eu não tinha pensado nesse ponto super importante que o Zé Maria falou a respeito da PEC da blindagem. Veja como isso muda por completo uma história de uma pessoa, né? Ou seja, é um ponto de inflexão. E muda, obviamente, também para a parte da sociedade. Estamos falando agora aqui da Carla Zambelli, mas quantos outros casos poderiam ter um desfecho completamente diferente, como aquele que nós mencionamos ali do Ronaldo Cunha Lima, né? E do Tarcísio Buriti, em 93. Ou seja, olha como isso muda a história de um país e o quanto nós passamos a normalizar um caminho que muitas vezes deveria ter um desfecho, e nesse caso tão importante, uma pessoa que poderia ou deveria ser punida, não estou falando aqui da Carla Zambelli, estou falando de vários outros casos, mas que acaba sendo absolvido ou vice-versa. Então eu concordo bastante com o que ele disse agora.